seguir. Então Deus usa o profeta Isaías para chamar o povo e para fazer uma promessa para o povo. Aleluia. E nesta promessa, a qual, irmãos, aleluia, ele fez para o povo judeu, ele também fez essa promessa para o povo gentílico. Aleluia. Um povo que vocês não conhecem, um povo que se chegará, aleluia, a mim, aleluia. E nesse povo gentil, aleluia, também nos inclui, que hoje nós estamos aqui, aleluia, desfrutando, aleluia, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então o profeta Isaías diz: olha, os caminhos seus não são os meus caminhos, e nem os seus pensamentos, os meus pensamentos. Os seus caminhos, vocês têm promessa de nome, os seus caminhos têm promessa de parede, têm promessa de fulano, têm promessa de ciclano, e essas promessas podem falhar. Aleluia, glória a Deus, mas eu tenho uma promessa para vocês. Eu tenho uma promessa para vocês, e a promessa que eu fizer para vocês, nada vai impedir que ela chegue até vocês. Aleluia, porque eu sou Deus que prometeu. Comprou. Aleluia, glória a Deus. Por isso, Deus colocou, aleluia, esta mensagem no meu coração: a vontade de Deus e a contrariedade da vida. A vontade de Deus e a contrariedade da vida. Irmãos, Jesus, quando no seu ministério, ele nos chamou para salvação. E o que é que ele nos prometeu? O que é que ele nos prometeu? Ele nos prometeu vida eterna. Ele nos prometeu, aleluia, um lugar para vivermos eternamente com ele. Mas para isso, aleluia, ele colocou condições. E quais as condições? Aleluia, aquele que vencer. Aquele que vencer. Agora nós vemos Paulo ensinando aos Efésios a se revestir em si das armaduras de Deus. E depois de tudo isso, ficar firme. Ficar firme. Por isso, irmãos, eu quero falar: a vontade de Deus, que Deus te prometeu, não vai chegar assim, aleluia, glória a Deus, como uma chuva serônica. Você vai ter que passar por tempestade primeiro. Muitas das vezes, quando nós vemos a biografia, por exemplo, dos profetas, dos homens de Deus do passado, pensamos que as coisas aconteceram de um dia para a noite. Não. José, Deus prometeu a José que seus pais e seus irmãos se submeteria à sua autoridade, dando-lhe sono. Os feixes provasse diante do feixe de José, dando-lhe o sono da lua, o sol também se provando diante de José. Aleluia. Foi uma promessa de Deus. Mas para que isso acontecesse na vida de José, o que é que veio? Era a vontade de Deus, era o que veio? A contrariedade da vida. A contrariedade da vida. Vocês conhecem a história de José, quando estão lá na necessidade de percorrer, aleluia. Vocês sabem que José passou, odiado pelos irmãos, o chamavam também de arrogante, dos outros, camaradas que queriam ser, jogado no buraco, vendido como escravo, aleluia, caluniado pela esposa de Potifar, lançado na cadeia. Contrariedade da vida. Tudo isso vem na vida de José, para que José fosse, aleluia, reconhecido. Mas Deus, ele não deixa de cumprir o que ele promete. E aqueles sonhos de José era Deus prometendo para ele que ele iria reinar. Ele iria, aleluia, sobressair.
José, com fidelidade, integridade, temor a Deus, José obedeceu. José não murmurou. José não murmurou. José não se entregou. Até que ele ficou de na cadeia. Aleluia, ali revelar o sonho do cordeiro do pai. Mas você pensa que o barbeiro e o cordeiro foi no palácio do rei, que chegou lá, olha, é o seguinte, como ele contou o sonho, tem uma pessoa lá na cadeia que pode fazer isso. Não. Passou-se tempo até que o rei teve um sonho, e aquilo que ele curou. Passou-se dias entre os astrólogos, os feiticeiros da época, os adivinhos da época. Ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó, até que chamaram José, com a providência de Deus, pôde interpretar o sonho de Faraó. Ele passou por toda a adversidade da vida, mas ele chegou a alcançar a vontade de Deus na vida dele. E a vontade de Deus era que ele, aleluia, fosse administrador do Egito, fosse o homem abaixo de Faraó, e ele administrou todo o Egito após, aleluia, a vontade de Deus se cumprir na vida dele e ele revelar o sonho de Faraó. Aleluia. Nós temos que pegar a palavra de Deus como exemplo, porque o salmista Davi, lá no Salmo 119, versículo 115, se não me falha dizer 5, se não me falha a memória, diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Ela é a bússola, ela nos ensina, ela nos corrige, ela é o chicote que corrige o pecador. Nós não podemos desistir do nosso objetivo por causa de um obstáculo. Nós não podemos. Deus te fez uma promessa, não quer dizer que Ele vai cumprir essa promessa de uma noite no dia. Deus, aleluia, levou Samuel à casa de Jessé e ungiu Davi. Mas Davi não apoderou do trono. Ele sofreu também a adversidade da vida. Ele também sofreu a adversidade da vida. Mas era um homem que olhava para Deus. Era um homem que acreditava nas promessas de Deus na vida dele. Era um homem que valorizava a unção, aleluia, que Samuel desceu sobre a sua cabeça. Ele tinha certeza, ele tinha convicção que um dia ele iria reinar sobre Israel. Mas não seria o tempo dele. Não seria o tempo dele, seria o tempo de Deus. E quando nós nos colocamos, aleluia, para cumprir esse tempo de Deus, aleluia, o inimigo se levanta, o inimigo, ele sabe da promessa de Deus em sua vida. Aleluia. O inimigo viu o dia que o homem e a mulher de Deus chegou para você e profetizou para você da sua bênção. E você acha que ele não vigia? Você acha que ele não faz de tudo para você desistir? Você acha que ele não coloca obstáculo em seu caminho? Você acha, aleluia, que não há espinhos, aleluia, que você tem que passar, aleluia, até alcançar a sua vitória? Ah, porque são coisas que o nosso inimigo faz para que nós venhamos a desistir e a vontade de Deus não venha a se cumprir na nossa vida. Porque só eu posso impedir a vontade de Deus cumprir na minha vida. Só você pode impedir da vontade de Deus cumprir na sua vida. Que Deus não é engano. Deus não faz aquilo que você não quer. Aleluia, sabe por quê? Porque hoje nós vivemos o tempo da graça.
aqui, se Deus não te pegasse, aleluia, se te trouxesse a força. Deus não faz isso hoje. Alguém até diz, aquele que não vem por amor, vem pela dor. Essa palavra, irmãos, está aplicada para a tribulação. Porque hoje Deus não traz ninguém à força. Ele não te dá uma coisa e te tira. Ele não te dá a graça e te tira a graça, não. Você quer, então bom. Você não quer, eu não vou te esforçar. Jesus chegava perto do cego e dizia: o que queres que eu te faça? Ele não podia chegar perto do cego e falar assim: veja. Ele não podia chegar perto do parado e falar assim: anda. Ele chegava e perguntava: o que é que você quer que eu faça para você? Eu quero ver, Senhor. Eu quero andar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós temos que vencer a adversidade. Jesus disse: o tereis, mas teve, eu venci, e nós também vamos vencer. Mas vai vir a adversidade. Eu lembro que o irmão contou um testemunho aqui, que ela, aleluia, tinha uma promessa, não sei se foi uma profeta ou um profeta, ela tinha vontade de ter a sua casa própria, mas ela não tinha condições financeiras para isso, mas ela estava acreditando que Deus iria dar para ela. Aí parece uma vez dela, contando que sofreu um acidente, e nesse acidente ela machucou o braço, e ela foi ao INSS, ligou para ela depois. O tempo se passou. Está na vida. Precisou sofrer um acidente, machucou o braço, ficou um pouco deficiente, o INSS ligou. Mas passado não sei quanto tempo depois, chega uma carta para ela. O INSS reconhecendo, aleluia, e pagando ela todo o atrasado. Porque esse dado está aqui, mas a vontade de Deus veio, cumpriu na vida dela. Ela comprou, deu uma boa entrada na casa, aleluia, e continuou pagando. Nós não podemos desistir. Davi não desistiu. Davi podia chegar para Saul e falar: Saul, aqui ó, sai fora, esse promessa não é meu. Mas não. Ele obedeceu a unção, a escolha do povo na vida de Saul. Saul era o escolhido. Saul tentou matar. Saul odiou. Aleluia. Davi enfrentou um Golias, um grande gigante. Mas na verdade ele andava preparado. Ele não levou uma pedra só, ele levou foi 5 pedras. Quem sabe eu mato muitos irmãos, velho. E era 5 gigantes. Mas não é necessário. Porque Deus não está no negócio. Você só age. O resto quem faz é Deus. Você só gira a funda e solta. Aleluia, é Deus que põe o dedo. E o gigante foi. Vai lá, corta o pescoço dele. E o povo aclamava Davi. Mas você acha que Davi sentou no trono? Não, Davi esperou o tempo de Deus. Mas para o tempo que Deus chegar, há adversidade da vida. E nós não podemos desistir. Nós temos que confiar. Não é porque nós merecemos, é porque a graça de Deus é sobre a nossa vida. Nós desfrutamos, aleluia, de favores imerecidos. Você não merece nada, irmão. Você não merece nada, irmão. Nós não merecemos nada, aleluia. Mas a graça de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia, nos faz prosseguir e acreditarmos, aleluia, que as mãos dele estão estendidas, que os ouvidos deles estão abertos, aleluia, aleluia, para nos ouvir, para nos ver, aleluia, e nós perseverarmos até
poder cumprir em nossa vida. Cumprir em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Deus um dia fez uma promessa para Abraão. Falou que ele descenderia uma grande nação. Aleluia. E essa promessa de Abraão envolvia sua esposa Sara. Mas Sara era estéril. Sara não podia ter filhos. Não podia ter filhos. Aleluia. Até ao ponto de dar a sua serva como mulher para Abraão, para que a vontade de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Mas essa não é a vontade de Deus. Nós devemos entender, compreender o que é a vontade de Deus, porque se nós não entendemos e compreendermos, irmãos, aleluia, nós vamos ter grandes decepções. E decepção que pode até nos afastar, aleluia, do Senhor, desacreditando das suas promessas. Aleluia, mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus, os nossos caminhos, porque Deus vai muito mais além. Aleluia, vai muito mais além. Glória a Jesus, Ele tem poder para todas as coisas. Até que Abraão cedeu-se ao desejo da esposa, aleluia, e adentrou a serva, e ela teve um filho com o nome de Samuel, aleluia, e ali veio a diversidade da vida, o filho nasceu. Sara olhava e como veio a promessa de Deus na vida deles. Aleluia. Nós devemos perseverar. É uma, aleluia, virtude do cristão. É perseverar. Não devemos desistir dos nossos objetivos, nem que tudo esteja dando errado. Nem que tudo esteja dando errado, mas Deus prometeu, e eu estou na promessa. Eu não vou arredar o pé aqui. Deus prometeu a vitória, e se Deus prometeu a vitória, aleluia, eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Eu vou perseverar. Você não acredita, mas eu acredito que a vontade de Deus vai cumprir-se na minha vida. Porque Deus, irmãos, Ele quer que nós nos esforcemos. Deus quer que nós nos esforcemos. Deus, Ele não aceita maravilhar. Aleluia. Você tem que desfrutar. É o fruto do seu trabalho. Você não deve viver de oração. Aleluia, do seu pastor, de oração da sua pastora, da missionária. Você tem que viver da sua oração. Você tem que viver da sua oração. Está difícil, é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Deus não prometeu vida boa para ninguém, não. Deus, Ele te apresentou Jesus como uma rosa de Saron, aleluia, mas, aleluia, a rosa tem espinho. A rosa tem espinho. Para você chegar até a rosa, você toma algumas espetadas. Aleluia. A contrariedade da vida vai tentar te impedir você de alcançar as bênçãos de Deus. E você tem que ser valente. Você tem que ser valente. Ana não dependeu da oração do sacerdote. Ela orou. Ela subiu ao templo, ela chorou. Sabe por quê? Porque a diversidade da vida estava humilhando ela.
isso que meu esposo me procura, por isso que meu esposo está sempre comigo, porque eu posso estar firme para ele. Você não pode, você é seca. Mas o dia é outro. E o sacerdote profetizou um filho na vida dela. E esse filho veio, sabe quem era esse filho? Samuel. Sabe quem foi Samuel? Ele foi sacerdote, juiz, Cristo do mistério, porque ela enfrentou a adversidade da vida. Ela não desistiu. Eu vou parar de orar porque Deus não me ouve mais, ou Ele me ouve e não quer me atender. Você está enganado. Você tem que entrar. Se Daniel pensasse assim como você, ele não teria recebido a resposta de Deus que ele. Daniel, quando se pôs para orar, Deus, querendo a resposta de Deus, Satanás se levantou e entrou numa batalha. Aleluia, o anjo da resposta para Daniel. E não permitia que Daniel, que o anjo descesse com a resposta para Daniel. Não queria. Aleluia. Mas Daniel perseverou ali na oração, insistiu na oração. Até que o ano 21 dias. Aleluia, chegou e falou: melhor, Daniel, eu no primeiro dia que você dobrou o seu joelho para orar. Porque Daniel não fez uma campanha de 21 dias, ele fez uma campanha até receber a resposta. Poderia ter recebido no primeiro dia, poderia ter recebido no 10º, no 5º, mas ele recebeu no 21 dias. O dia que você se colocou de joelho para orar, Deus mandou a resposta. Mas o nosso inimigo, aleluia, o seu exército, impedia que o anjo descesse. Até que mandou um exército de anjos para lutar contra eles e eu descer com a sua resposta. Aleluia, então persevere. Não desista, aleluia, glória a Deus. Mesmo que caia terra, caia a parede, as colunas caia, aleluia, mas fique no seu propósito. Vence a adversidade da vida, porque a vontade de Deus se cumprirá na sua vida. A vontade de Deus se cumprirá na sua vida. Aleluia, não devemos desistir. O homem que estava lá na beirada do poço, a água era agitada, não tinha ninguém para lançar ele. Aleluia, vinha outro do lado na frente dele, 24 anos. Mas ele não desistiu. Ele não podia caminhar. Talvez quantas vezes ele tentou arrastar e mergulhar nas águas, porque ele disse: tem um na minha frente puro. Aleluia. Que tem um ditado do mundo aí que diz assim: farinha pouco, eu pilão primeiro. Eu não vou pegar ele, eu preciso também vou mergulhar. Os anjos vinham, agitavam as águas, a pessoa mergulhava até era curada. Mas ele percebeu o último. Um dia chegou um homem perto dele e falou: o que você está querendo? Ele falou: estou querendo ser curado. Talvez colar com os outros, mas quando eu vou para mergulhar, veio outro e pula na minha frente. Não precisa não, seja curado. Seja curado. E aquele paralítico sabe, hoje é bom. Aleluia, Jesus te diga a felicidade. Sua saúde,
pode te abençoar hoje, porque eu sei que você, aleluia, tem sofrido. Você tem sofrido, você tem chorado. Aleluia, por conta. Mas eu quero te falar para você se levanta para Deus. Deus também se levanta para você, mas também o inferno se levanta contra a sua vida. Levanta contra a sua vida. Aleluia. Para impedir você de receber a sua vitória. Para impedir você de receber a sua vitória. Mas eu quero te dizer que Deus operou antes da sua vitória. E está batalhando por você. Aleluia. Não persista. Se você não recebeu, você pode receber amanhã. Se não receber amanhã, pode receber depois de amanhã. Mas eu quero te dizer, persevera, porque os pensamentos de Deus, aleluia, são mais altos do que os seus pensamentos. E os caminhos de Deus mais longos do que os seus caminhos. E eu quero te dizer aonde você está. Você está nas palmas da mão de Deus. Ele te vê 24 horas. Ele coloca um anjo ao seu lado 24 horas para te guardar e te proteger. Para te guardar e te proteger. No tempo, aquele que pode, aleluia, fazer merecer a sua cara. Aleluia, glória a Deus. Mas tem perdão daquele que pode fazer merecer a sua cara. E que, aleluia, Deus, se Ele te prometeu, aleluia, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, Ele prometeu, Ele cumpre. Porque Ele disse assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que ele vier. E eu quero te dizer, Deus te prometeu uma vitória. Coloque de pé nesta noite. Quem sabe Ele está enviando a sua vida. Quem sabe nesta noite, aleluia, Ele está falando do seu nome, vai lá e entrega. Aleluia, esta vitória para o fulano. Vai lá e entrega esta vitória para o fulano, para o ciclano, para o ciclano. Aleluia, entrega para ela, porque ela perseverou. Ela venceu a adversidade da vida. Aleluia, se hoje é o momento, aleluia, se eu vou entregar para ela a vitória. Aleluia, eu não sei qual a promessa que você tem de Deus. Eu sei que você tem a promessa da salvação. Aleluia, e para isso também temos que vencer a adversidade. Aleluia, é tanta coisa para tentar nos impedir de caminharmos ao ultrapassarmos os portais eternos. Aleluia, se nós não perseverarmos, chorando, gemendo, aleluia, glória a Deus, nós não avançaremos. Mas Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele é o justo para mim. Aleluia, eu quero que você feche seus olhos ali embora. Aleluia, eu quero que você memorize agora, aleluia, a sua resposta. Memorize aí agora a sua bênção. Aleluia, do altar de Deus vem a sua resposta. O altar de Deus vem a sua vitória. O altar de Deus vem a você. Você coloca aqui agora a sua bênção diante do altar de Deus. Eu quero dizer que esse é um ato de fé. Esse é um ato de fé. Aleluia, se você espera, você não vê, mas você espera de Deus. Se é um ato de fé, você receberá a sua resposta hoje. Você receberá a sua vitória hoje. Deus, nós estamos diante do teu altar nesta noite. Aleluia, eu sei que a adversidade da vida, ó Pai, tem tentado nos impedir roubar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa perseverança, mas o Senhor está de olho em nós.
E o Senhor tem visto que a tua filha tem perseverado, e o filho tem perseverado. E agora diante do teu altar colocamos, aleluia, essa nossa necessidade. O Senhor conhece, Pai, aleluia, o desejo do meu coração. O Senhor conhece o desejo do coração da tua filha, do teu filho. Deus querido, não que nós merecemos, mas que a graça do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor nos alcança, Deus. Aleluia, o Senhor disse, aleluia, tende muito, porque eu ajudo. E Deus, o Senhor prometeu, o Senhor fiel e justo para o meu. Deus, que hoje seja o dia da vitória. Pai, nós oramos a Ti, então vamos prostrar a nossa vitória, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Quem recebeu a bênção, a vitória, o segredo é perseverar. Amém? Amados, nós temos a ceia complementar aqui. Nós temos uma ceia complementar. Por favor, aproxime aqui na frente e os irmãos vão mostrar a ceia do Senhor. Amados, nós estamos amanhã, nós estamos, ou melhor, as irmãs estão no ano todo aqui